Haja com confiança até ter confiança. Essa é uma conversa que a gente vai ter aqui, justamente sobre o lugar aonde muitas vezes a gente se paralisa buscando se sentir confiante para então fazer alguma coisa. E é interessante que esse vídeo, ele se fez presente nessa manhã para que eu pudesse trazer aqui para vocês, no momento aonde eu estou sentindo que eu preciso trazer algumas informações aqui para o YouTube. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo com uma intenção específica para trazer aqui para vocês. E eu sinto de trazer isso num formato muito conversa. Eu quero que vocês se sintam próximos de mim e que eu troque isso como eu troco com as minhas amigas, com as minhas alunas, num lugar muito mais genuíno. Eu não vou, nesse primeiro momento, trazer muitas edições. E esse é um processo de ter confiança. O primeiro processo de confiança que eu percebo que eu passei e que eu vejo alunas minhas passando é confiar em nós mesmas. O poder está em nós, o caminho está em nós, mas por muitas vezes ouvirmos coisas que distorcem essa identidade, sim, eu estou no fecho da sombra aqui, que distorcem a nossa identidade, nós acabamos perdendo essa confiança. Por muitas vezes dizermos que vamos fazer uma coisa e a gente acaba não fazendo, nós também acabamos perdendo a confiança em nós. E chega um ponto onde você não tem mais uma base de confiança. E você espera se sentir novamente confiante para que então você comece a fazer alguma coisa. Só que toda vez que você age, você tem convicção. Toda ação tem convicção. Isso é algo que precisa estar na sua cabeça. Não, você não vai se sentir confiante para que você comece a agir. Eu já trilhei esse caminho e já vi algumas pessoas tentando trilhar esse caminho. E a gente nunca se sente confiante esperando ter confiança para então agir. A confiança, ela vem de um lugar muito genuíno da gente se colocar à disposição de fazer. É novo fazer um vídeo aqui. É novo trazer essa intenção e alguns conhecimentos que antes eu não abria. Eu não abria por causa que eu achava que deveria ser entregue de uma certa maneira. Eu não abria porque em algum momento eu não me senti segura e confiante para trazer. Eu não abria por causa que há muitas desculpas na nossa cabeça porque a gente não faz. Mas eu tô aqui. E eu aprendi que vulnerabilidade, ela é um dos nossos poderes, e ela é um poder interno, ela é um poder em mim. E essa vulnerabilidade em mim, esse poder em mim, ele faz com que as coisas se expandam. Muito se diz, pessoas se conectam com pessoas. Mas quantas vezes no dia nós estamos conectados com nós? Com o que a gente acredita? Com nossas convicções? Muitas das convicções que acreditamos ser nossas, elas não são nossas. Elas vieram de outra pessoa. Elas vieram de alguém do nosso cotidiano, de uma vida que você muitas vezes não quer. Nesse processo de despertar, algumas coisas não fazem mais sentido. E é um momento de você se perguntar sobre as suas convicções. É um momento de você ter coragem. Coragem para quê? Coragem para fazer. Assim como você precisa agir com confiança para ter confiança, você precisa agir com coragem para ter coragem. Ela vem de um estado de movimento. Eu faço porque eu acredito que eu já sou, não o contrário. Eu não vou ser para então fazer. Eu faço porque eu sei que algo em mim já é. E se já é, o meu comportamento se alinha. E é ali que vem. Quando você age com toda vez que você age, você tem convicção. Eu vou te dar um exemplo muito prático disso, dessa sensação, dessa percepção, que é o fato de que quando você decide viajar e você começa a arrumar a mala e você começa a ver a passagem e você começa a ver o roteiro, você está convicto que você vai. Não interessa o que vai acontecer no meio do caminho, não interessa as coisas no, até você chegar no destino. Você está convicta que você vai viajar, senão você nem faria essa mala.
E é esse o ponto de eu ajo com aquilo, eu vou agir, qual é a ação, qual é a postura de estar confiante, de ser corajosa, que eu preciso estabelecer hoje para que eu me alinhe com quem eu decidi ser. Esses dias eu ouvi uma frase muito redundante, mas que faz muito sentido, que é: você precisa ser para ser. Redundante, né? Mas é exatamente isso. O primeiro ponto é a sua mente olhar para aquilo. Eu sei o que eu preciso ser corajosa, eu preciso ser confiante para sustentar essa realidade que eu escolho ter. Só que eu não vou ser corajosa e confiante só aqui na minha mente, eu preciso agir com confiança. É essa nova fase, esse novo vídeo. Não interessa quantas pessoas vão ouvir o primeiro vídeo, mas interessa que eu ajo com confiança. E se eu ajo com confiança, o conteúdo se desdobra, o movimento acontece, as coisas vêm, as pessoas vêm. Esses dias eu estava vendo o filme e agora a gente vai ficar mais próximo. Eu escolho isso nesses vídeos que eu quero trazer aqui como uma conversa mesmo. E eu estava vendo o filme. Eu amo filmes, como eu falei, mas era o filme Campo dos Sonhos. É um filme de 1989 e é um filme aonde um homem escuta uma voz aonde ele precisa fazer um campo de jogos no quintal dele. Então ele faz. E ele começa a ouvir alguns direcionamentos. Ele não entendia, ele não sabia o propósito, mas ele foi agindo. Ele foi agindo. E é esse o ponto. Primeiro você age, depois você tem a confiança, a comprovação e falaram para ele, as pessoas virão. E ele não vendeu a fazenda. Ele construiu aquele campo e as pessoas vieram. E falaram exatamente assim: as pessoas não saberão por que estão nesse caminho, mas elas trilharão esse caminho chegando até aqui. Virão muitas pessoas. E a filhinha dele falava: papai, não vende essa fazenda. A esposa dele apoiou ele. Talvez, na prática, as pessoas ao seu redor não te apoiem. Talvez elas te apoiem e você não perceba que isso é um grande presente, privilégio. A verdade é que pessoas virão. Pessoas virão aqui nesse vídeo, pessoas virão para você, pessoas virão. 1, 1000, 10.000, 1 milhão. A verdade é que elas virão. E você precisa entender que você precisa agir com coragem e confiança. E se no início virem menos pessoas, e se no início não vier nenhuma pessoa, continua agindo com coragem. Por causa que eu percebo que Deus, a espiritualidade, ela é tão perfeita que nos prepara, nos coloca à medida que nós agimos. Ela coloca pessoas, disposições e oportunidades à medida que nós estamos preparados para sustentar. Porque se você recebe uma crítica, o quanto que dessa crítica você se abala. Imagina se aquilo que você pediu, se as pessoas que você pedissem para chegar até você, se as pessoas que você chegassem até você para que você pudesse ajudar, como você quer impactar, chegassem elas e chegassem as críticas, o peso emocional, a sobrecarga, como você agiria? Você não sustentaria. Então, tudo chega até você à medida que você está disposto a sustentar. Agora,
Poxa, mas eu gostaria que isso fosse mais rápido. Então, se coloque à disposição de agir para que as coisas estejam mais rápidas. Se coloque à disposição das coisas acontecerem na sua vida. Se coloque à disposição. Se exponha. Como é que eu vou me expor? O que eu vou falar? Essas são perguntas muito latentes desse processo de despertar. Muito. O que eu vou falar? Me pediram para mim falar, mas o quê? Eu senti que eu tinha que me desenvolver, mas como eu uso meu autoconhecimento para esse processo? Tudo isso é a minha intenção de compartilhar com você. Processos que eu passei nos bastidores e que inúmeras vezes eu me senti sozinha. Inúmeras vezes eu entreguei todo o meu poder, todo o meu conhecimento, todo aquilo que eu carregava para o outro decidir como deveria ser a medida que isso iria para o externo. E não tem nada a ver com o outro, porque hoje eu percebo que todas as pessoas que passaram na minha vida me deram sustentação para que eu avançasse, seja em um aspecto que me desafiou e me deu dor, ou seja, num aspecto que me expandiu e me posicionou. Mas todo mundo tem um processo, um propósito na nossa jornada, mas a gente precisa entender que o poder está aqui, está dentro. A gente vai se conectar com pessoas, você se conectou comigo por causa que algo em mim ressoa com o que você precisa despertar. E eu vou te mostrar um caminho, assim como você vai mostrar um caminho para outra pessoa. Existem pessoas que só vão passar por um processo quando você decidir compartilhar. E vamos lá de uma forma, de um exemplo prático, né? Se Rhonda Byrne não tivesse feito o livro Segredo, talvez nós não teríamos compreendido o que outras pessoas trouxeram antes dela, né? Tem o poder subconsciente, o livro, tem os conhecimentos que vieram de Bob Proctor, de Joe Dispenza. Cada pessoa que foi vindo depois foi trazendo conhecimentos extraordinários. Eu estou aqui porque eles vieram antes. A gente fala muito de constelação, de o campo sistêmico daqueles que vieram antes de nós em um seio familiar, mas e as pessoas que vieram antes daquilo que a gente veio trazer? Hoje a gente pode falar de consciência, de despertar, a gente pode falar sobre tantas coisas que despertam a gente para esse processo que é espiritual, que é físico e que é mental, porque eles vieram antes. Eles vieram antes. Eu tenho o compromisso, o propósito de trazer esses conhecimentos, a criação da realidade, a manifestação da realidade através dos arquétipos, um conhecimento milenar, antigo, comprovado psicologicamente, né? Então, algumas das pessoas que vieram antes de mim, foi Freud, Carl Jung, que trouxeram esses conhecimentos antes deles. China Antiga, Índia, Egito, conhecimentos milenares, eles trouxeram. Eu estou relembrando. Então, quais são as pessoas que vieram antes de você e que agiram com coragem? Sim, nós temos que agir com coragem. Nós precisamos confiar, mas a nossa confiança está mais voltada para confiarmos em nós, confiarmos que aquilo que nós carregamos é um grande oceano para quem vai vir, mas sim, pode ser uma gota para você que busca mais, só que para pessoas que ainda não passaram por esse processo, é um oceano de possibilidades, de conhecimento. Então, vamos falar. Só que a confiança de quem veio antes é diferente da confiança que nós precisamos ter nesse momento, da coragem que nós precisamos ter nesse momento, porque muitas pessoas estão falando, muitas. Você não está sozinha. Você não foi a única chamada escolhida para falar. Você não está mais sozinho. E você, graças a Deus e todos que estão conosco, a gente pode abrir nosso celular e perceber que muitas pessoas estão falando sobre isso. Muitas pessoas buscam por consciência, por despertar, por troca, por autoconhecimento prático que elas conseguem implementar na vida delas. Então eu trago aqui.
o conhecimento a partir dos arquétipos, aonde você se conecta com a sua identidade, aonde você entende os padrões que vieram com você, no que chamo de corpo arquetípico, para que você possa desenvolver. E da linguagem inconsciente, que ela é arquetípica, imagem e sentimento. Isso gera um comportamento. Quando eu tenho uma imagem, eu tenho um sentimento, um significado, eu tenho um arquétipo. Então, essa é a forma que o nosso inconsciente, ele sente. Bom, eu não quero me estender muito nesse vídeo. Eu queria trazer uma conversa aqui e eu quero que os nossos vídeos, a partir de agora, sejam assim. Vídeos que tragam consciência para você, vídeos que tragam conhecimentos práticos para você e que coloquem à disposição para você aquilo que eu tenho e carrego e busco há muitos anos. O conhecimento dos arquétipos para que você aprenda a pensar, a se reprogramar e a se reconectar com quem você é. Eu já passei pela dualidade de ser, como eu posso ser, como eu olho para mim, o autoconhecimento, e não saber levar de forma prática para minha vida. E se você está nesse lugar de buscar conhecimento e não saber como implementar, bom, você está no lugar certo. Comenta aqui o que você gostaria de ouvir, comenta aqui as suas buscas, o seu processo, e vamos trocar genuinamente. Eu quero que você sinta que você não está sozinha, porque de fato você não está mais. Você, na verdade, nunca esteve. Foi uma ilusão e ela está prestes a se romper. Se é que já não se rompeu quando você está ouvindo isso daqui. Então, vamos lá. Vamos para essa nova fase. Eu te convido para já seguir e interagir aqui. Eu estou à disposição do seu processo. Também, claro, se você quiser estar mais perto de mim, além aqui do canal no YouTube, você pode assinar a comunidade, onde eu tenho os treinamentos que eu já gravei e eu fui moldando ao longo dos anos. Treinamentos justamente, né, da reprogramação, dos arquétipos do inconsciente. Então, eu gravei o Arquetipicamente, que é a linguagem dos arquétipos no inconsciente. Enfim, eu te convido para mais, eu te convido para perto, e eu te convido para ser contribuição na sua vida. E eu gostaria de ouvir você aqui nos comentários, seguir também, porque isso vai fazer com que chegue mais pessoas e vai fazer com que eu possa te conhecer e ser genuinamente contribuição na sua vida. Nós somos contribuição na vida dos outros, mas quando nós conhecemos, nós somos mais assertivos e intencionais na busca de cada pessoa. E eu gostaria de ser isso para você. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.